Salve, galera, espero que vocês estejam bem. Galerinha, começando aí o nosso 6º episódio aqui do Pod Smolin. Gente, que honra novamente estar aqui com vocês nesse fim de tarde. E hoje, gente, promete muito, tá? Porque esse podcast aqui, ele não só promete te informar, como te impressionar e principalmente te perturbar, ok? Galera, antes de começar o nosso episódio aqui novamente, eu gostaria de anunciar pra vocês o meu parceiro, que seria o Marcos Assessoria. É um escritório de contabilidade que vocês conseguem contratar pra empresa de vocês, fazer essa gestão contábil aí e dar uma alavancada no escritório de vocês, seja empresa, seja questão familiar, enfim, ele cuida de toda essa parte com vocês, ok? Mais informações tá aqui na descrição, WhatsApp, e-mail, um número fixo, só entrar em contato com eles e se embora. E, gente, pra começar o nosso podcast de hoje, eu tô até meio zonzo aqui, né, porque, gente, assim, essa pessoa que eu trouxe hoje, eu acho que ela veio com uns 40 encostos perto dela, de tanto que ele vai em cemitério, meu Deus do céu. Já virou até parte do cemitério esse cara. E sabe o que eu tô falando, galera? Um querido. O Thiago de Souza, esse querido aqui. Toca aí, parceiro. Obrigado, irmão. Valeu por tudo, pô. Pela oportunidade, pelas dicas antes de começar. Uma honra. Umas dicas assim que ele precisava, galera. Tá precisando mesmo. Não tá mais perdido. Uma consulta espiritual aqui. Entendeu? Obrigado, irmão. Pô, tô aqui. Um prazer estar aí com você. É isso. Tiagão, já aproveita e anuncia as suas redes sociais. O arroba que te assombra. Para encontrar em todas do mesmo jeito. Você tem o seu pessoal que é Thiago de Souza e o que é que te assombra? Isso, mas o que te assombra é o que eu uso mais, assim, o meu pessoal até tá lá, quem quiser, vai ser um prazer, é aberto também, não tem nenhum problema, mas o que eu vejo mais, se precisar falar comigo mesmo, tá no que te assombra. Perfeito. Tiagão, vamos começar já com uma polêmica. Vamos. Da onde veio esse nome que você colocou nas redes sociais, o que é que te assombra? Como que surgiu isso, cara? O que te assombra, na verdade, quando a gente... Bom, o projeto nasceu, é meio terapêutico, Legal. Né? Foi no finalzinho da segunda onda lá da Covid, perdi uma tia. Sim. A gente viu, né? A gente viveu a morte de verdade, né? Nada idealizado, nada fictício, né? Buraco sendo cavado, jogando o povo ali. Enfim. É isso aí, foi muito difícil. Então, eu criei porque eu tava super apegado nesse tema, né? Tava compulsivamente... Você sempre ouvindo podcast, lendo livro. Li um livro que foi importante, chama Assombrações do Recife Velho. E o Gilberto Freire, que é o autor, ele fez um paralelo entre as histórias do Recife Velho, assombradas, e o desenvolvimento socio-urbano da cidade. E eu achei legal esse caminho, fiz isso em Campinas. Fez uma junção. E aí, em Campinas, eu acabei achando que não tinha graça nenhuma levar as histórias só pra internet. Para mim, completava esse processo meu, levar as pessoas nos lugares onde as histórias aconteciam. Então, a gente fez isso no centro da cidade e no cemitério. É o da hora, né? Aí eu comecei a estudar o cemitério. Legal. Então, nesse processo, eu comecei a estudar o cemitério, trouxe o projeto pra cá e foi indo. E aí, o que te assombra nasce da minha dúvida. O que me assombrava mais? Se eram os espectros, se eram os fantasmas, ou se era o que causava eles. Que, na verdade, os fantasmas, quem morre numa boa, não volta. Não volta, vai pro além, né? Fica tranquilo. E quem deve, ou quem não necessariamente quem deve, ou quem tem uma morte traumática, quem tem não superou uma morte ligada a alguma mazela maior. A escravidão tem uma porrada de história ligada à escravidão. A violência contra a mulher, um monte. Claro. Então, essas histórias me assustavam mais do que os fantasmas em si, então nasceu daí. Sim, perfeito. Aí você começou o seu canal, explodiu, agora tá aí brilhando nos túmulos e tudo mais. E recentemente você visitou um cemitério, né? Inclusive hoje ele visitou um cemitério, galera. Qual que foi o cemitério que você visitou? Hoje eu fui em Santo Amaro. Santo Amaro. Fui visitar porque a gente tem o amor da minha vida nesse assunto de cemitério, é milagreiro de cemitério. Você explodiu muito com os milagreiros, Eu tenho um livro, tudo, então eu gosto muito desse tema. E hoje eu fui ver as placas novas dos milagreiros do cemitério Santo Amaro. Tem 3 milagreiros lá que são os milagreiros mais tradicionais, mais conhecidos, e eles estão com placa. O Bento do Portão, a Noeminha e a Alzira Branco. São 3 histórias incríveis. Eu fiquei curioso, quem é esse Bento do Portão? Bento do Portão é o Antônio Bento, ele veio a pé da Bahia até São Paulo. Chegou aqui, ele ficou morando em situação de rua no bairro de Santo Amaro e ele fazia serviços gerais, era um rezador, era um benzedeiro. Caracas. E aí a galera gostava muito dele, ele
nesses serviços gerais, quando a família não tinha dinheiro, ele recebia um prato de comida como pagamento e ficava feliz, e ele sentava para comer ou no portão dessas casas das famílias ou no portão do cemitério, aí virou Bento do Portão. Nossa. Quando ele morre, ele é sepultado no cemitério de Santa Amaro, né? A comunidade se mobiliza para ele ser sepultado lá. Com 3 anos dele sepultado, imagina-se que com 3 anos ele começa a fazer milagres depois de morto. E quando ele é exumado, porque o pessoal colocou ele numa cova que precisaria ser usada depois novamente. Sim, claro. Ele, quando é exumado, vem que o corpo dele está em perfeitas condições, que a gente chama de corpo incorrupto. Corpo incorrupto. E aí Exato. a galera que já existia um processo devocional muito grande, aumenta muito esse processo devocional e ele vira o Bento do Portão, que é o mais famoso. Mas ainda tem a Alzira. A Alzira, interessante a história dela, há uma certa controvérsia sobre a causa da morte dela. Gente que fala que ela morreu 6 dias antes de se casar. Então ela é conhecida como a noiva milagreira do cemitério. Nossa. Tem gente que questiona isso, mas o que é interessante, além dela ser uma milagreira de assuntos gerais, inclusive de relacionamento, a Alzira tem algumas aparições relatadas no cemitério como noiva. Eita. Então ela aparece vestida de noiva para lá, não sei se é verdade ou não, nunca vi. Acabei de sair de lá, não tinha, hoje ela não apareceu. E ainda tem a Noeminha, que é uma bebezinha que viveu meses, né? Ela nasceu e morreu no finalzinho do século XIX. Sim. E o túmulo dela verte água. Então, as 3 histórias de milagreiros principais de Santo Amaro são muito particulares. Muito. Inclusive, essa da noiva aí, você já foi pra Paranapiacaba, óbvio, né? Já. Não, nunca fui. Você nunca foi? Mas já ouvi falar. E eu falar da história da noiva? Já ouvi. Que ela... Do véu das 4 da tarde. Isso, vou resumir, gente, porque esse não é o foco de hoje, tá? Mas é uma noiva que ela não podia se casar com um cara que era pobre. O pai acabou pegando o cara, trancando ele, e parece que ela entendeu que ele não compareceu ao casamento, que ele deu um bote nela. Automaticamente ela cometeu suicídio. Ela pulou de lá de cima de uma igreja, se eu não me engano, gente, me perdoa, e morreu. Aí começou essa história que toda vez que vê aquela neblina pra Paranapiacaba... É o véu dela. É o véu dela vindo buscar o noivo, né, que fala, né? Eu vou pra Paranapiacaba, mas o que eu mais gosto nesse processo todo é desenvolver a cultura, não apenas do que a gente chama de dark tour, que é dark tourism, Exato. porque eu sou roteirista, eu não trabalho com turismo, eu sou advogado, sou roteirista. Certo. Então, eu gosto muito de desenvolver em lugares que não têm atividades dessa natureza. Por exemplo, Campinas agora tem, Piracicaba tem, Santos tem também. Santos tá tendo agora? Tem, Nossa. Santos a gente levou pra lá essa ideia do projeto e quem Sim. toca hoje é o Dino Menezes, mas eu levei em 2023 pra lá. Top. E ficou, cara, e assim, quando pega, funciona muito. Então é um tipo de turismo novo, antes de eu começar já existia. Tinha o Hernandes em Porto Alegre, tinha um passeio muito legal no Recife Assombrado, mas eu trouxe para cá e a minha ideia é disseminar isso e criar um grande mapa de histórias de assombração no Brasil. Incrível. Inclusive, eu já vou me convidar, tá, galera? Pode ir quando você quiser, se quiser. Eu estou me convidando porque só aqui, ó, gente. Dia 15 vai ter no Cemitério da Consolação, 15 de agosto. Sabe aqueles... Inclusive, já que você tocou nesse ponto, tem até um ônibus turístico que ele é todo mundo fantasiado. Você já ouviu falar? Já ouvi. É o Haunted Tour. Isso. Eu tô louco pra ir, cara. Doido, pessoal, doido. Pô. Vamos ver aí. Eu acho que quem foi que falou comigo? Eu acho que foi a Rainha do Horror, que é outra que vai vir aqui. Ela tava comentando comigo sobre isso há muito tempo atrás. Só que eu fui relembrar disso esses dias. É legal. A gente faz... O nosso não é... Eu não comercializo nada. Então, o que a gente faz é tudo gratuito. Todas as minhas atividades sempre foram gratuitas. Às vezes, as pessoas me contratam como especialista, aí é um grupo fechado. Tá? Mas as nossas atividades 100% são gratuitas. Então, a gente faz tudo gratuito. Mas esse também é um tour muito estabelecido, esse, de ônibus. Claro, tem o custo do ônibus, tem outras... Tem tudo. O nosso é tudo a pé e tudo de graça. Maravilhoso. Que andar. Maravilhoso. Inclusive, gente, o Thiagão, se vocês repararem na roupa dele, o cinegrafista, produção, foca nele. É esse símbolo aí, gente, é o que aparece no Instagram dele. Então, pra vocês acharem ele, é muito fácil. É só ver esse símbolo, entendeu? Eu tô com a roupa também furada, a mesma roupa que eu ando em todo lugar. Para com isso. O importante é ser assombrado. Parece o próprio zumbi saindo da cova. Entendeu? Você vende algumas coisas da sua roupa? Vende a camiseta. Camiseta, ó, que legal. O boné, a gente, o que acontece? É o inferno. Eu mando fazer o boné
boné. Ah, E aí é pra vender, no final ninguém me paga, eu distribuo os bonés, é uma merda. Aí eu fico sem o boné e não vendo nada. Preciso ter. O tino comercial da nossa galera é do Silo, que é o meu outro parceiro. sim. Hoje o que te assombra é o Silo Sotil, o Matheus House e eu. O Matheus é o cara da arte, então ele ilustra os livros, ele faz toda a parte de design, inclusive a caveirinha. Incrível, Foi ele que é o fez que tudo. pegou sua cara. A pessoa que olha isso aí já fala, Thiago de Souza. É a identificação, né? É ele. Não E tem... o Silo cuida do resto dessa parte administrativa aí. Incrível, Thiagão, incrível. Sensacional. Thiagão, vamos falar de um assunto que eu tô doido pra saber, que é a famosa... As meninas que foram atropeladas, que viraram milagreiras. Já que a gente partiu pra esse assunto de milagres e tudo mais, Cemitério. quando eu vi essa história, gente, eu falei, não, História triste. ele precisa falar disso, cara, ele precisa. Essa história é uma história do cemitério da Lapa, aconteceu nos anos 30. Certo. São 3 meninas, 2 irmãs e uma prima, Sim. que estavam indo para a escola e foram atropeladas. Muito triste, as 3 morreram imediatamente. Foram sepultadas no cemitério das Goiabeiras, que é o cemitério da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. E depois que ela morreu, deflagrou esse processo devocional, algo muito comum, né? Quando tem morte de criança, principalmente, que É bem difícil. são almas inocentes, né? E martirizadas, e aí os devotos começaram a ir lá e elas viraram, é muito bonito, porque imageticamente ele tem uma plaquinha de mármore, então as 3, assim, é muito tocante. E foi lá que eu vi lá eu tive a única experiência em um cemitério sobrenatural. O que inexplicável, não sei se é sobrenatural, é inexplicável. Ah, porque já conta. eu fui filmar um outro túmulo que estava encostado numa parede, que tinha uma santa de devoção, e quando eu fui chegar pra filmar assim, bateu parecia sabe, leque, quando bate uma névoa de incenso e vela. E, pô, não tinha o velário, o cruzeiro era muito longe, não tinha velário, não tinha nada, tem uma placa, inclusive, do lado, falando proibida acender vela, não tinha nada, não consigo explicar o que aconteceu. Eu sei que quando eu cheguei em casa, que eu fui ver os vídeos que eu tinha gravado, tava tudo sem som. Não sei por quê. Tudo sem som. Tudo sem som. Não sei por quê, porque eu não usava microfone ainda. Eu falo pra você, eu sou tiozão, fui aprender eu fui ganhar um microfone ano passado pra pôr no meu celular, pra ficar um pouquinho melhor os vídeos e tal. Meu Deus. Era tudo no grito. Tudo no grito, gritava bem perto do telefone. Isso aí. Não, mas a gente sempre começou assim, eu também comecei assim, né? E a gente veio de baixo, Thiago, a gente veio de baixo pra depois evoluindo. Mas que loucura, cara. Você foi pra gravar sobre as 3 milagreiras e acabou se deparando com Um túmulo bacana, uma experiência sobrenatural. Foi esquisito. Hã? Foi esquisito. Esquisito demais. Eu nunca tive alguma coisa assim, uma presença assim sobrenatural na minha vida. Nada que eu tive. Nem eu, também não. No máximo eu tive paralisia do sono durante muito É tempo. ruim, né? Eu já tive. Muito ruim. Mas conforme foi passando os anos, Thiagão, a minha paralisia do sono ela foi evoluindo. Eu comecei a sentir calafrios, eu comecei a sentir toques. Eu achava que tudo isso estava na minha mente. Não, Mas e tem umas paralisias do sono com conotação sexual, que é muito esquisito, que parece estar pegando em você mesmo, são em lugar... Íncubos e súcubos. Isso, exatamente. São esquisito. São entidades que se aproveitam da sua energia sexual. Porra. Doideira isso daí. Tem Agora gente que eu tô velho, ninguém vem. Ah, ninguém vem. Velho, chama casado, ninguém quer saber de as mim, encostas não quer vir, né? As encostas não querem Não, chegar, elas não querem. Ela fala assim, ó, o Thiagão, ela leva um pau da minha mulher, se tiver, ela apanha esse eu aí, e o ó, encosto. Ela vai atacar o Thiagão assim, olha a aliança dele e fala, não vamos mexer com isso aí não. Imagina, nem essa ideia de não se mexe aí não. E se ele vem atrás de energia sexual, é aí que não vem mesmo, porque eu com 46 já tô um bagaço Para do cacete. com isso, homem, que isso. já não vem. Ih, esse aí, coitado, esse aí não tem nada pra tirar dele, não, deixa ele quieto. Meu Deus do céu. E Thiagão, tem algum túmulo de Exu que você já visitou assim? Você entende dessas questões espirituais de Exu? Entendo um pouco, Pombagira? não muito. Eu entendo a minha experiência. Eu gosto de estudar isso, né? Sim, então, sim. Eu acho legal. Mas eu tenho alguns que eu já fui. Capa Preta. O seu santuário do seu Tranca-Rua das Almas em Campinas é o único santuário, até onde eu sei, dentro de um cemitério real. Nossa. Então eu vou bastante até lá, até porque quando a gente faz alguma atividade no cemitério da Saudade de Campinas, se eu não levo a galera no Santuário do Seu Tranca-Rua, a galera me dá um cacete. Porque é o lugar que eles mais querem ir. Todo mundo. Eu entro, demora meia hora do rolê, eu falo, pô, a gente não vai lá no Tranca-Rua das Almas? Aí vai.
e o Santuário Tranca-Rua das Almas, e tem em Santos, no Paquetá, um portal que é identificado, é o túmulo de um médico, só que ele tem um tipo de estrutura que parece uma gruta, e as pessoas vão fazer entrega e falam que ali é um portal do seu Tranca-Rua das Almas também. Interessante falar pra galera que existe uma diferença entre Tranca-Ruas e Tranca-Rua das Almas. Eu sempre me perguntei disso. Qual que é a diferença? O Tranca-Ruas, ele tem uma ação mais voltada para abrir caminho. Então ele é muito, os dois têm relação com o Ogum, tanto o Tranca-Rua das Almas como o Tranca-Ruas. Mas o Tranca-Ruas, ele é um quebrador de demanda, ele abre caminho. O Tranca-Rua das Almas, ele tem uma, é quase que ele é um título e os outros Tranca-Ruas são subtítulos desse Tranca-Rua. Não significa que existe uma escala hierárquica, os dois todos são do mesmo nível hierárquico, mas é uma subdivisão, são subdivisões. Exato. Eles têm uma ação, o Tranca-Ruas, ele tem uma ação mais conectada ao Ogum, e o Tranca-Rua das Almas ao Obaluaê, mesmo sendo também de Ogum. Exato. Ele guarda em alguma medida uma subserviência também ao Obaluaê, que é um orixá que cuida de saúde, que cuida da morte. Saúde, quando a gente fala, não é saúde só do corpo, é saúde da alma. Então, para quem morrer e estiver desencaminhado, o Tranca-Rua das Almas é um guia. E o Tranca-Ruas é para destrancar a rua, para abrir o caminho para ir embora. Então eles têm essa diferença. Você chegou em algum cemitério da Pombagira? Nunca fui. No cemitério, não, é no túmulo da Pombagira, perdão. Não, então, lá em Campinas também tem o túmulo eu já fui a alguns túmulos que as pessoas identificam como mulheres que são pombagiras. Então, lá em Campinas tem a Maria Jandira dos Santos, que era uma moça que era de uma família quatrocentona, uma família tradicional. Legal. Eu não sei a razão, ela foi expulsa de casa. Quando ela é expulsa de casa, ela vai trabalhar num bordel linda, super requisitada, não tinha problema nenhum com o trabalho. Ela conhece um cara chamado Carlos, e esse Carlos se apaixona por ela, ela também se decide ir embora, ela pega o dinheirinho dela, compra uma mala, compra um vestido de noiva e bilhetes férreos para ir embora de Campinas. Quando ela tá lá na estação, o Carlos não aparece, dá um tomé nela, ela, super triste, volta pro bordel, coloca o seu vestido de noiva, joga álcool no corpo, acende e se mata queimada. Ela se queima dentro do quarto do bordel, é enterrada lá no Cemitério da Saudade de Campinas, às expensas das amigas, quem paga são as amigas, quem paga os custos são as amigas, e aí começa o processo devocional lá. Ela vira primeiro uma milagreira de cemitério, atendendo a comunidade muito em assuntos assuntos afetivos. Sim. Depois ela atende todo tipo de pedido, e tem uma história interessante dela, que além dessa conexão com a Pombagira, dizem que ela é a primeira Pombagira brasileira da história. Sério? Pombagira a partir da organização da Umbanda. Então, a partir da organização da Umbanda. Falam que ela é a primeira. Que incrível. E tem uma aparição lá dela também, que falam que numa ocasião o segurança do cemitério estava fazendo a ronda, ele viu uma mulher com vestido branco, tal qual o vestido que ela havia sido enterrada, e começa a chamar de longe: senhora, tá fechado o cemitério, já tarde da noite, vambora, vou fechar, sai, vamos lá. Ele vai chegando perto, ela nem tinha pra ele, até que eles chegam bem pertinho e vê que o pé dela não tá tocando no chão, e aí ele, coitado, não passa nem Wi-Fi, né? E ela vira pra ele e pergunta: Carlos, é você? Ele não consegue responder de medo, ela retorna o caminho até o túmulo e vira uma labareda e entra dentro do túmulo. História da Maria Jandira. Cara, ela vira uma labareda de fogo. Isso, vira uma labaredona e vuf. Cara. Assim, são coisas assim, gente, que eu falo por mim próprio. Se eu vejo isso na minha frente, eu acho que eu nunca mais saio de casa, porque, meu Deus do céu. Você fica feliz, você vê um negócio desse na sua frente, você fica feliz, porque você vai descobrir que existe vida após a morte, pô. Exato. Você vai ter a confirmação de que existe vida após a morte. Você nunca chegou a ver algum espírito na sua frente? Não, pô, pra não falar que eu levei um puta susto com o Daniel essa última vez que a gente foi gravar à noite no cemitério, Daniel Pires. Sim. Porque tava eu, a Sara, ele e a Stephanie, e a gente já tava mais no final, tinha escurecido, a gente começou à noite. Sim. Aí passando uma ruinha, nós 4 olhamos assim, pum.
e tinha uma figura, parecia um corpo humano, uma silhueta. Eu parei, dei tchau, e a gente tava com o holofote. A Sara desligou o holofote. Aliás, a Sara ligou o holofote. A hora que ligou, desapareceu. A hora que desligou, apareceu de novo. Um olhou pro outro e falou: vocês viram? Vimos. Ela ligou, ela desligou, apareceu de novo. Ligou, desapareceu. Meu Nisso, Deus. eu já tinha dado tchau, já não sei o quê, e, pô, comecei a... Vambora, tá bom, vambora. E os Vambora. 4 vendo a mesma coisa. A mesma No coisa. final, graças a Sara, que era a mais corajosa, acho, de nós, ela acendeu e falou: não, quero ver esse bagulho aí. Ela Quero ver de acendeu e foi perto. pra cima. E a hora que ela chegou, era uma árvore. Ah, tá. Graças a Deus. Meu Deus, Mas cara. isso demorou, isso eu tô falando pra você, demorou 15 segundos, mas parecia uma eternidade. Eu falei: meu Deus, Que é será? isso, cara? Que porra é Era a sombra de uma essa? árvore. Era uma sombra de árvore. Cacete, cara. Não confiem em árvores. Não. Se vê uma árvore, corra. As árvores somos nós. Tô brincando, gente, mas que loucura. Eu já teria me cagado ali, eu já tava escondido atrás de vocês. E aí, gente, é alguém? Não, eu falei, Não? vambora. Bora, larga aí. Não, tá, já tamo indo, tchau. Que doideira. Foi esquisito. Falando nesse papo de moças, Aham. vocês iam falar de um túmulo de uma moça que foi apelidado de o túmulo que possui uma capa preta? Lá em Maceió, né? Isso. Eu nunca fui até lá, mas eu já fui pra Ah. Maceió, mas não fui. Preciso ir. Você É que esse precisa negócio ir. esse meu interesse, assim, diligente, né? De ir até os lugares, tá muito ligado à atualidade, assim. Eu sempre gostei. Eu tenho um doc sobre cuidado paliativo que fala muito de morte. E de 2018, mas eu ia atrás mesmo, assim, ir no cemitério, pô, eu vim aqui, hoje a gente tinha o nosso compromisso, antes eu passei no cemitério, passo Claro. 2 horas lá, Entendeu? e falo: não, é Bate rapidinho, eu ponto achei aqui, que eu ia chegar mais rápido aqui, falei: não, rapidinho, puta, cara, eu fico horas, cabeça viaja, eu fico olhando tudo, eu adoro azulejo, aí vou ver de quem que é o ateliê que fez aquele azulejo, e vou ver de quem que é a Até obra o de ateliê arte. você olha. Lógico, eu adoro, mas acho tudo interessantíssimo. Muito bom. Então é meio novo. Eu já fui pra Maceió, tem uma tia minha que morou em Barra de São Miguel, que é um distrito lá de Maceió, mas essa história é incrível. Porque assim, pra quem não sabe dessa história, galera, o que acontece? Esse túmulo pertence a uma garota chamada Carolina Sampaio Marques, se eu não me engano. Ela foi uma moça, né, que faleceu há muito tempo atrás, né? E a história conta que um certo dia, um moço, ele foi convidado pra uma festa fantasia, lá em Maceió, né? Chegou lá na festa, ele conheceu uma mulher muito linda, era a mais bela da festa, e ele começou a se relacionar com ela. Papo vai, papo vem, eles começaram a dançar ali na noite, curtiram pra caramba, que não sei o que lá. Chegou a hora de ir embora. Ela falou: você me acompanha? Ele falou: te acompanho. Aí chegaram até determinado ponto ali da casa dela, perto do cemitério onde ela morava. Falou: ó, daqui pra frente eu vou embora. E tava chovendo muito naquele dia. Então ele deu a capa dele pra ela, que era uma capa preta. Ela se cobriu, deu tchau ali os dois e ela foi embora. Beleza. Aí, antes disso, ela falou pra ele: amanhã você volta pra pegar sua capa. Falou: tá bom. No dia seguinte ele volta, vai até a casa da menina lá, onde que ela indicou e tudo mais. Chegou lá na porta e ele falou: opa, queria falar com a Carolina. Os pais atendem ela. Carolina? Minha filha? É, sua filha. Então, meu querido, minha filha já faleceu há 10 anos atrás, né? Muito tempo atrás. Ele, sem acreditar, falou: sério? Onde que ela tá enterrada? Ele falou: tá enterrada nesse cemitério aqui da frente. Os pais levam ele até o cemitério e adivinha o que estava em cima do túmulo? A capa dele. Aí começou todo esse rebuliço, ele ficou desacreditado daquilo e é assim que surgiu essa história. E até hoje, gente, se você for lá em Maceió, no cemitério da Nossa Senhora da Piedade, se eu não me engano, você vai ver o túmulo dela, tem uma cruz lá e tem a capa por cima. E todo mundo diz que essa capa pertence ao cara que deu a capa pra ela. Né? É uma loucura, uma doideira. Eu não sou nem doido. Lá, Ficou famosa, famosa, né? ficou famosa. Mas essa história, ela é uma história endêmica no Brasil. Só Tem vários resumir. cemitérios que tem essa história. Campinas tem uma versão dela, Oxi, que tem é uma versão que é com um rapaz, que é um cara que tinha um bonde em Campinas, que era o bonde da morte. Certo. Que era um bonde que saía do centro e até o ponto final era o cemitério e vice-versa. Certo. E aí, numa noite muito fria, tava, né, uma senhora que ia trabalhar, ela trabalhava, era cuidadora, ia trabalhar a noite inteira, pegou o bonde e esse rapaz
tava com um agasalho e ela, né, com aquele gesto de sentindo frio, ele tira o agasalho e coloca nela. Fala, eu tô indo pra casa, a senhora... Ela falou, tem que trabalhar ainda. Então, você trabalha, pode levar meu agasalho. Amanhã a senhora entrega nesse endereço aqui, que é onde eu moro. Tá bom. Aí ela, poxa, muito obrigado pela gentileza. Saiu do trabalho e foi direto lá entregar. Ela trabalhou a noite inteira, foi entregar o agasalho, chegou na casa do endereço, né, marcado, abriu uma senhora e ela falou, eu vim trazer o agasalho do rapaz que trabalha, que mora aqui. E aí a senhora falou, isso é uma brincadeira? Não, ontem e ela deu o agasalho e a mulher ficou meio assim, falou, que brincadeira é essa? Aí ela falou, não tem brincadeira nenhuma, ele me emprestou o agasalho voltando para casa, num bonde e tal. Aí a mulher, aí a senhora falou assim, é aquele rapaz ali? Mostrou um porta-retrato. Ela falou, ele mesmo. Aí ela, entra aqui, por favor. Entrou, pegou um recorte de jornal e a foto do cara. Ele trabalhava numa obra, ele era engenheiro, trabalhava numa obra, a obra rolou um desabamento lá, matou ele e outras pessoas. E a moça ficou muito impressionada, porque era o cara que deu mesmo, e ela me entregou o agasalho e foi embora, né? Também vai levar o agasalho embora do rapaz, é melhor não. Eu não sabia que existia várias versões da capa, Da capa preta também capa tem várias preta. versões. Que legal. Até porque, só para entender do ponto de vista de a partir do olhar de arte tumular, Sim. as mortalhas, os panos cobrindo os crucifixos são expressões de luto. Então a gente vê muita capa preta igual essa aí em crucifixo por aí. Ou às vezes é capa branca, porque é uma mortalha em cima capa da... branca? Também é no mármore. Se é de mármore fica branca, se é de bronze fica preta. Tem significado diferente? Não, mesma coisa. Mesma coisa. É Caramba. que depende do material que é usado para fazer a cruz. Incrível, incrível. Na minha cabeça só existia somente essa, mas agora ele já tirou o meu cabaço nessa questão de capa preta. Existem várias por aí, com várias Não, histórias. mas não tem problema, mas é importante. Essa é a mais famosa. É a mais famosa. É a mais famosa, é a mais Sim, conhecida. Sim. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Tiagão, é o túmulo do Antoninho, que a gente chegou a falar. Antoninho da Rocha Marmo. Legal. Como que é essa história, cara? Antônio da Rocha Marmo, o menino Antoninho é um garoto que nasceu no ápice dia 19 de outubro de 1918, o ápice da epidemia de gripe espanhola, nasceu aqui em São Paulo. Certo. E a mãe dele entrou em trabalho de parto com 7 meses de gestação. Nossa. A cidade em crise completa por causa da gripe. Um parente dele morrendo dentro da casa de gripe. Então, esse era o cenário. Ninguém sabe por que razão, bate um médico. Falou, oi, tudo bem, me chamaram aqui. E ninguém entendeu nada. Falou, não foi, a gente não chamou, mas entra. E aí ele entra, ajuda a mãe do Antoninho a ter a criança. Quando ele nasce, esse parente que estava morrendo de gripe espanhola, morrendo mesmo, literalmente, vai até o quarto para saudar a chegada do moleque. Não precisa nem falar que o cara ficou ótimo, não morreu mais. Então o nascimento do Antoninho já causou esse milagre. Já acabou acarretando essa cura do cara. Quer dizer, a primeira coisa que todo mundo já ficou assim. Ele cresce, ele gostava muito de igreja. Então o pessoal fala que ele era uma criança agitada, que quando passava na frente de uma igreja com o carrinho ele queria entrar, e quando ele entrava ele acalmava, dormia, ele adorava a igreja. Cresceu brincando de ser padre, o sonho dele era ser padre, a molecada ia chamar ele pra jogar bola, ele mandava todo mundo entrar, fazer a missa, ele tinha estola, tinha tudo de padre. Bíblia. Mas Bíblia um monte. E aí, o que acontece? O Antônio, quando ele frequentava uma missa e que tinha um padre que ele gostava muito, um dia ele falou assim, padre, ele, com mais de 9, 10 anos, ele falou, padre, eu gosto tanto do senhor que eu vou morrer no dia do seu aniversário. Ele falou, louco, Antônio, você é moleque, cara, pelo amor de Deus, tá falando de morrer com... E não vai demorar. E o cara, não, mas... Bom, ele pega a tuberculose, vai ser tratado em São José dos Campos, que era um hospital de referência, ele era daqui de São Paulo, mas vai para São José. Sim. E em São José, ele começa a ter contato mais ainda com religiosos, com as freiras que cuidavam do hospital, com outros sacerdotes, e aí ele profetiza, a data ele já sabia, ele fala que vai morrer naquele ano, tinha 12 anos, e de fato ele morre. Sepultado em São Paulo, no Cemitério da Consolação. No Cemitério da Consolação inicia-se um processo devocional a ele,
que gera tantos milagres que agora há um processo de beatificação a ele, que é o primeiro. Beatificação é o primeiro milagre, canonização é o segundo milagre. O Antônio hoje pode ser o primeiro santo paulistano. Então, ele tem muitos devotos de todos os lugares. Isso foge um pouco do universo, da dimensão de alcance, do raio de alcance dos milagreiros do cemitério, porque o milagreiro do cemitério normalmente tem um alcance regional. O Antoninho é um dos que atravessou isso. Tudo. Tem o Antônio da Rocha Marmo tem devoto em todo lugar. Sim. E tem uma aparição dele também. Sério? O Antoninho, depois que ele morreu, a mãe foi pegar uma condução, sempre em bonde, né? Foi pegar uma condução, subiu no bonde, o trocador falou, são 2 passagens da senhora, né? Aí ela falou, por que 2? Falou, a sua e do rapazinho que tá com a senhora. E ela falou, não tem ninguém comigo. Eu falei, não, tem um rapaz. E aí ele descreve o Antoninho. O Antoninho tava andando com a mãe. Meu Deus, cara, agarrado com a mãe. Tava pertinho da mãe. Inclusive, o Carla Kutz, ele já é... Agora ele já pode... A canonização dele é dia 7 de setembro. E o Dani vai pra lá, né? Vai pra lá. Vai pra lá. O Daniel ele vai pra se lá. tornar o padroeiro da internet, né? O Isso, santo da internet. Isso. Que da hora. Eu fui lá, é interessante. Muito Você foi pra lá? Eu fui. Fui lá visitar o Carla Kutz no começo do ano passado. Legal. 2024. O Carla Kutz, ele ficou tão famoso que o corpo dele tá lá, assim, ele tá com tênis da Nike, calça jeans e uma blusa de frio, não é? Isso, Cara, o Akutz, que doideira. ele é um fenômeno, né? Porque ele é o primeiro santo millennial, né? E mais do que isso, ele tem uma ação nos jovens por ser esse padroeiro da internet muito forte, mas mais do que forte, gera um interesse novo pela Igreja Católica, né? Incrível. Então, é claro que não é esse o objetivo. Se você vai canonizar alguém é porque ele alcançou milagres, né? E o primeiro milagre, com o Brasil, o primeiro milagre dele foi aqui no Brasil, foi uma criança do Mato Grosso, de Campo Grande, que teve uma graça alcançada, tinha um problema grave no pâncreas. Parecia que tava enrolado alguma coisa ali, não foi? Alguma coisa assim. Uma doença grave no pâncreas. E o avô dele tocou uma camiseta do Carla Kutz suja com sangue e fez um pedido para ele, né? Rezou na intenção dele e ele atendeu. Esse é o primeiro milagre. Perfeito. Vamos ver, agora vai ser canonizado. já tá canonizado, né? Já tá, na verdade é só a solenidade, porque já reconheceram o segundo milagre. Já. O segundo eu não me lembro qual que foi. Mas enfim. Acho que é uma criança da Costa Rica, se eu não me engano. Eu acho. Alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que quem vai transmitir isso... eu acho que o povo que estiver lá vai transmitir pelo TikTok, pelas plataformas aí, a gente vai conseguir acompanhar. Não, tem a transmissão pela TV Vaticano também. A Vaticano também tem um portal no YouTube. Meu Deus, no YouTube. Pelo YouTube? Boa, então, já sabe, hein, galera? O canal da galera? TV Vaticano é no YouTube. Boa. O próximo assunto que eu queria também te perguntar... Cara, essa dona Jacinta, quem foi essa moça? Pô, cara, a dona Eu Jacinta vi por cima, assim, eu fiquei curioso. mais tristes que eu já vi no cemitério. A dona Jacinta foi uma senhora que teve um mal súbito em 1900. A gente não sabe se ela era uma ex-escravizada. Sim. Ela teve um mal súbito, morreu ali na região da Luz, não deu tempo de chegar no hospital. Então o corpo dela vai pro necrotério. E aí um professor chamado Amâncio, professor da Faculdade de Direito, reclama o corpo dela para fazer o embalsamamento, porque ele era professor de medicina legal. Então, ele reclama, não há familiares buscando a dona Jacinta, ela acaba ficando um tempo lá, ele se apropria do corpo dela, faz o embalsamamento, mas em vez de levar para a Faculdade de Direito, ele leva para uma loja de charuto. E isso causa exatamente essa sensação. Todo mundo fica consternado, fica revoltado, na verdade, com aquilo. Aí ele pega e leva ela para a Faculdade de Direito, só que o embalsamamento que ele fez não foi bom. Então a dona Jacinta começou a ficar disforme. Ela começou a exalar um cheiro que misturava química com um cheiro de morto. Exato. E aí, ela, ao longo de décadas, ela ficou quase 30 anos na faculdade, ficou 29 anos, até a morte dele, ela deveria ser usada nas aulas, ela acabava não sendo usada nas aulas,
E ela era utilizada por alunos veteranos nos trotes. Então a dona Jacinta ficava... Os caras tinham que beijar Brincando com ela, ela. brincando com ela, que era uma coisa revoltante. Até que uma ocasião Que agonia. jogam ela do segundo andar, né, da faculdade. O pessoal acha que é uma confusão danada. E quando morre esse Amâncio, a mulher dele solicita o sepultamento dela. Sim. E aí, pô, obrigado. De nada. Solicita o sepultamento dela. Ela é sepultada na necrópole São Paulo. A gente não acha o corpo dela mais, porque provavelmente ela foi sepultada na quadra geral, então foi desmobilizada a quadra geral, ela foi pro ossário, mas toda vez que tem passeio lá eu conto essa história da dona Jacinta. Quem conta a história originalmente foi a professora Suzane Jardim, e graças à professora Suzane existiu uma homenagem a ele na faculdade de Direito, Nossa. que foi revogado. Doideira. Ela foi postada coletivo, foi isso? Foi pro ossário. Eita. E essa história da dona Jacinta é muito parecida com a Evita Peron, né? Que o da Evita, ela passou por necromancia, necrofilia durante 20 anos. O embalsamento dela foi perfeito, perfeito, ao ponto dela ser encontrada com o nariz quebrado e um braço quebrado, né? Se não me engano. E a Evita Peron, já falei aqui num podcast com a Josi, taratopraxista. Cara, a moça lá que casou com o Juan Peron beijava, contratou um bruxo, um feiticeiro pra tentar roubar a beleza dela, roubar tudo dela e não conseguiu. E toda essa Foda. loucura. Cara, que doideira, beijar o morto. Foda, né? Imagina as bactérias que essa pessoa não pegou. Todo mundo ali não pegou, né? Doideira. Eu tô um pouco gripado, galera, meu Deus. Eu já tava gripado ontem e hoje eu tenho meus remédios, mas ainda não melhorei. Vou melhorar, gente. Mas Vou aqui em melhorar. São Tô Paulo falando todo fanho. mundo é meio fanho. Eu tô falando fanho, gente. Todo mundo é meio fanho em São Paulo, por causa da rinite. Aqui tá muito seco, né? Tá muito seco. Mas enfim, gente, o show não pode parar. Meu lindo, essa história do que você falou que ela exalou cheiro e tudo mais, também recorda a história do Pio XII, o padre. O Papa. O Papa, perdão. Papa Pio XII. Ele foi uma loucura. Quando eu vi a história dele, eu falei, não. Não, foi Não, muito louco, não, porque não, assim, não. pra você ver como é... Porque os procedimentos fúnebres no Vaticano são muito importantes, todos Óbvio, eles, né? óbvio. E principalmente porque o Papa, ele é o procurador, é o mandatário de Deus aqui. Então, Ele é o representante, né? o que ele fala, as pessoas interpretam como intercessão divina. Óbvio. Então, o Ordo Exequiarum Romanis Pontifices, que é o processo de constatação da morte, exibição do corpo e sepultamento, é muito solenizado. Muito. Então o cara morre, por exemplo, você tem que tirar antigamente batia 3 vezes com martelo de prata na testa, Aqui, chamando pelo nome civil dele para ver se ele respondia. Não respondeu, você tira o anel e destrói o anel. Porque o anel... o anelo pescatore é a chancela do papado. Então, assim, vamos lá, imagina. O cara morreu. Fala, pô, Sim. vou lá e vou falar assim, ó, faço uma carta dizendo assim, ó, o Tiago, a partir de hoje, é o santo pica da galáxia, que todo mundo dê todo o dinheiro do mundo e rezem todo dia nos pés do Tiago. Ele vai lá e carimba e fala, pô, não pode, então você tem que destruir aquele anel. Óbvio. Para não ter mais nenhum tipo de validade a partir do instante da morte, o que aquele anel gravar. Então, exato. muito importante. Então, acaba isso, depois... E aí começa a parte de preparação do corpo para as exibições do corpo, para todo mundo ver que ele morreu, e isso precisa ser feito com muita dignidade. Óbvio, muita sim, dignidade. Isso. Então, o Papa Pio XII morreu em 59, se eu não me engano, e aí ele combina com o oftalmologista dele para eles fazerem um processo de embalsamamento diferente. Sim. Que reproduzia o tratamento do corpo de Cristo. Então eles fizeram com ervas, faziam com algumas essências, com óleos. Tudo isso no corpo dele. No corpo dele. E ele não queria ser esviscerado, ele não queria que tirasse as vísceras. Então mantiveram as vísceras dele. Lógico que deu errado. O que aconteceu? Deu errado. Aí ele passou um papel, tipo um celofane no padre, no Papa, para aquilo pegar, para a osmose ser concluída, né? A ideia é que ele dos olhos. Sim, claro. Deu tudo errado, né? Meu Deus. Aí no momento que ele tá caminhando lá na... Isso, aí inicia no Castel Gandolfo o velório dele, morreu no Castel Gandolfo, que era o castelo de verão, né? O palácio de verão do Papa.
Sim. E aí começa a trocar a guarda suíça, porque tava cheirando muito, a cada 5, 10 minutos precisava trocar, porque os caras não aguentavam ficar perto de fedor. Fala, bom, gente, vamos levar lá pra São Pedro pra gente adiantar esse serviço. E aí eles Certo. põem no caixão, né, naqueles 3 caixões, é um preparo muito diferente. E aí no caminho eles escutam um barulho no carro, a galera acha que estourou o pneu, foi ver, tinha estourado, na verdade, em alguma medida tinha não explodir, parece que explodiu tudo, mas eles havia acontecido algo parecido, assim, uma explosão no tórax O tórax dele. dele explodiu, foi tudo pra fora, víscera, tudo. Aí tiveram que refazer o processo de tanatopraxia dele Caramba. antes dele ser exibido, e mesmo assim ele ficou meio verde, ele ficou com um sorriso esquisito, ficou uma coisa Nossa. estranha, foi muito, porque aconteceu o que todo mundo trabalhou para evitar, que é você ter uma apresentação não digna do Papa. Teve até escorrimento cadavérico dele, né, Teve no tudo, caixão. teve Nossa, que tudo, isso, gente. teve tudo. Imagina o cheiro É. e o pessoal tocando aquilo ali. Você sabe, que é isso aqui? Não tocou. Não chegaram a tocar? Não, Ai, que susto, ainda bem, galera. Não, imagina, Meu a galera Deus. começou a ver que deu errado rápido. Já foi direto para a tanatopraxia Ah, novamente. Foi para um outro cara, inclusive é uma família de tanatopraxistas que até hoje atende o Vaticano. Ah, é? É a mesma família. Desde então trocou, porque qualquer um, eles faziam não com sabia quem disso. quisesse. E aí, esse cara era oftalmo, ele cuidava de olho, não tinha, era médico, ele não era um especialista. Caramba, cara, que doideira. Eu não sabia que essa família cuida até hoje desses É uma corpos do Vaticano. tradicionalista sempre dos papas, Que e não é que é o mesmo cara, né, mas é uma doideira. família tradicional que atende. E quem vai cuidar deles quando eles morrerem? Não, vai sucedendo, não é o mesmo, né? Ele vai ser mudando. dele, ó. Vai Meu pai nascer o morreu, neto, tem que eu vou cuidar do convencer, meu pai. tem que convencer o neto de trabalhar com isso. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Os herdeiros são tudo tanatopraxista. Ó, vai crescer, isso quer ser aí, o quê? não quer Quero nada. ser Não precisa, não tem querer. Não tem querer. tanatopraxista. É isso É aí. isso aí, doideira. Exatamente. Meu Deus do céu, gente. Virou já até uma cultura lá. Morreu, vai pra aquela família ali, ó. É isso aí. Isso aí, entendeu? Deixa eu ver. Cara, teve uma polêmica que foi muito forte, que foi do cemitério de bebês, que todo mundo tava falando. Que surgiu. 796 Que crianças. foi aquilo? Né? Então, já existem algumas investigações, né, alguns trabalhos Sim. sobre isso aí. Sim. É uma instituição religiosa que atendia mães solteiras. Certo. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não falar que foram as religiosas, os administradores que mataram essas crianças. Claro, claro. Então a gente não pode falar isso. Não sabe, não tem nada. Não tem evidências. Nenhuma sobre isso. Exato. Mas o que tem é que essas crianças foram dispensadas um tipo de fossa. Isso tem. Eita. Então elas foram dispensadas em um tipo de fossa, que é uma coisa também bastante indigna. E agora há uma revisão desse acontecimento, para entenderem quantas crianças estão lá. Tem que são 796 pelos registros. Podem ter mais. Ninguém sabe. Precisa abrir, né? Vala, quando você tem desconfiança, tem que abrir. Certo. Igual foi em Perus aqui. Sim. E essas mães eram o quê? Mais ou menos? Mães solteiras, mães desassistidas, na verdade, né? A gente imaginar que isso há um século, há 100 e poucos anos, há 150 anos atrás, 150 anos atrás, é um absurdo, mas as mulheres eram tratadas, imagina, uma mãe era quase como uma maldição se ter um filho sem ter marido. Era. Sério? Era, você tinha que ter marido pra ser algo claro. Não, lógico. Correto. Imagina. Se até hoje é um tabu, mãe solo, poxa. Até hoje tem gente que, imagina, preconceituosamente vê com maus olhos, que é um absurdo completo. Sim. Imagina aquela época, uma mulher que engravidava e o cara sumia, ou então era um bastardo, uma figura importante, porque também tinha essa, né? Os homens tinham direito a tudo, as mulheres não tinham direito a nada. Então o cara ia lá, engravidava e ia embora. Engravidava várias aí e ia embora. Doideira. Essa parte desses túmulos que foram encontrados, já teve outros lugares que já foram encontrados túmulos de cadáveres de bebês em locais assim, inaptos e tudo mais, mas esse caso em específico foi o que explodiu. Na Irlanda. Foi o que gerou a... Hã? Foi na Irlanda. Teve um na Irlanda?
Esse é na Irlanda. Esse é na Irlanda, É. isso. E esse daí foi o desencadear pra gente relembrar de outros casos que foram polêmicos também. Doideira. Você já visitou algum túmulo assim, de famoso? Já chegou a ver o Pelé? Quem mais? Fui tudo, mas não é meu... Mas eu fui. Não é seu foco? Não, o Pelé eu fui por curiosidade. Eu queria entender, porque o Pelé foi interessante. Eu sou fã do Pelé. Sim, Acho uma sim. sacanagem o que fizeram com o Pelé. Acho uma sacanagem não ter tido um velório de um cara da importância dele. Ele que não quis? Não sei. Mas não acho que isso tenha sido. Não Doi- sei. doideira. Não, mas não é. Vai ter um cortejo, ter algo maior, ter a presença dos jogadores da seleção brasileira. Óbvio. Ninguém, lógico que tinha que ter feito. Entendeu? É. Eu sou fã do Pelé, não tem problema. Quem não gostar, tá tudo bem. Vai ficar enchendo o saco porque o cara fez, não fez. A vida pessoal, eu consigo diferenciar a importância do que esse homem fez pro nosso país. O Brasil era um país desconhecido. Desconhecido. O que ele fez Ele trouxe na vida muita pessoal coisa. dele, eu posso achar um monte de coisa, Sim. mas eu não tenho a menor moral pra julgar, não só ele, como qualquer outra pessoa, não é ele. Ninguém. Já teve eu, caso com a Xuxa. eu não julgo nada do que ele já fez na vida. Eu não julgo, aliás, ninguém, porque eu não tenho moral nenhuma. A gente erra mesmo ao longo da vida, acerta e a vida é isso, A né? vida é assim. O fato é que ele conseguiu, o que ele conseguiu atleticamente, foi algo muito maior do que 3 campeonatos mundiais, o cara colocou o Brasil no mapa do mundo. Exatamente. E isso não existia. O Brasil, o povo achava que o Brasil era Buenos Aires e que era a floresta amazônica e tinha era onça pau na rua. Brasil e acabou. E acabou. Então eu acho o Pelé. Então eu fui lá para ver isso. Fui ver o túmulo do Pelé, porque eu queria entender quais eram os signos que estavam marcados. É interessante, porque tem muita coisa de simbologia lá. Além de futebol, tem café, porque ele nasceu em Três Corações, tem o grifo arquitetônico assim das muretas da Orla de Santos no túmulo. É muito legal o Que túmulo doideira. do ponto de vista de simbologia. Doideira. Teve algum túmulo de algum famoso que você mais gostou de ir? Fora o Eu Pelé? gostei. Pô, Fora o o mais Pelé? famoso de todos que eu já fui foi do apóstolo Pedro, Sério? lá no Vaticano. Onde que fica? Ah, você foi no Vaticano. Fui na Que necrópole legal. do Vaticano, que é o cemitério que tem embaixo do Vaticano. Assim, Você tem um foi lá cemitério. embaixo? Fui lá embaixo. É tipo o da Sé que tem lá embaixo também, não Mas tem? muito mais lá embaixo. O da Sé? Da Sé é uma cripta. É uma cripta. O do Vaticano é uma necrópole. É um cemitério, é um cemitério subterrâneo. Tem bastante, né? São Pedro, como que foi a história dele? Já que a São gente Pedro, São Pedro era um O apóstolo? apóstolo Sim, Pedro. sim. E Pedro foi o cara que sobreviveu, né? Ele negou Cristo 3 vezes, né? Sim. Lembro disso, né? Essa é uma passagem marcante. E ele acaba depois sendo um propagador importante do cristianismo. Ele é perseguido no início da nossa era. Se eu não me engano, ele foi executado por Nero no anos 4. Não lembro agora, não vou falar. 4, sei lá, antes de Cristo. Não, depois de Cristo, perdão. Bem depois de Cristo. Exato. Acho que, se eu não me engano, foi 40 ou 60. Agora eu não lembro mesmo. E ele tem uma marca muito interessante, que até o pessoal bastante ignorante chamou mal atenção no sepultamento do Papa Francisco, porque apareceram crucifixos de ponta cabeça. E a referência, né, crucifixo de ponta cabeça e as chaves do paraíso, que é o que tem, o crucifixo de ponta cabeça, porque Pedro desejou ser crucificado de ponta cabeça. Eu lembro. Então ele quis ser. Ele não era digno para ser sepultado da mesma pelo forma erro que ele cometeu, né? Que foi bem grave. Então, eu fui, acho que é o Pedro, cara. Mas tem, assim, Que famoso de doideira. novela, tem, mas o Pedro é o Pedro, né? Paga um valorzinho pra descer? 13 euros, acho. Eita, é barato. Lá é barato. Aqui pra gente 13 euros 60 reais. Eu fiquei a 1,20 m dos ossos de Pedro, vale a pena. Vale o sacrifício. Você ficou a 1 metro do osso dele. Isso, sabe? Mais barato do que um número do McDonald's, quase. Vale Entendeu? A pena. E, cara, como é que esse povo identifica que aquela ossada foi daquele santo? Então, interessante essa pergunta. É o seguinte, na catacumba, eu fui na catacumba de São Sebastião também. Perfeito. Catacumba de São Sebastião, os ossos de Pedro e de Paulo ficaram lá escondidas na época da acentuação das perseguições cristãs, e a gente imagina que eles foram levados de lá por Constantino. E aí o que aconteceu? Nos anos 40 agora, nos anos 40,
acho até que foi o próprio Papa Pio XII, Será? queria ser sepultado do lado de Pedro e ele sabia que embaixo do Vaticano existia uma área arqueológica e diziam, que era meio lenda, que os ossos de Pedro estavam lá. Então ele mandou Nossa. abrir e foi procurar. E aí acharam uma urna com uma ossada envolta no manto imperial, que era o manto de Constantino, com a chancela de Constantino. Era a única ossada assim, envolta no manto vermelho, justamente embaixo de onde ficava, a partir dos registros que eles tinham, o altar da primeira basílica de São Pedro, primeira basílica de Constantino. Então, Doideira. consideraram que aquilo poderia ser, fizeram um monte de teste de DNA, não para ver se era dele, mas para ver a idade. Acho que é carbono 14. E correspondia à época que Pedro viveu. Então o pessoal acha que aquela ossada era de Pedro. Assim. Que doideira, cara. Descobriram a idade dele? Na idade, não, mas é só por relatos, mas não pela ossada, mas descobriram que era daquele período em que ele havia Bateram vivido. uma coisa com a outra. E o Paulo tava do lado dele por quê? Paulo não, Paulo tava do lado dele na catacumba de São Francisco. Na catacumba de São Francisco. De São Sebastião. Certo, certo. O Paulo está hoje na Basílica de São Paulo, fora muros, e tem uma outra referência de Paulo que é interessante. Quando o Paulo foi decapitado, né? Paulo, que tem tudo a ver com a gente em São Paulo, né? Ele nasceu Saulo de Tarso, depois que ele virou Paulo, ele foi decapitado e a igreja que ele foi construíram uma igreja onde ele foi decapitado e o pessoal fala que é a igreja das 3 fontes, porque a cabeça dele quicou 3 vezes no chão quando cortaram a cabeça dele. Toda vez que a cabeça dele quicava, nascia uma fonte de água. Então essa é a igreja das 3 fontes. Você tá brincando que as fontes estão lá? Estão lá. Meu Deus, eu vou ter que tomar banho lá na fonte, galera. Vai eu e o Thiago tomar um banho lá na fonte. A nossa cabeça não vai sair enrolando, mas vamos que vamos. Você pretende ir pra lá um dia, né? Eu já fui muito. Você já foi pra lá? Muito. Ah, gente, desculpa, eu tô muito leigo com o Thiago. ele já rodou o Brasil. Qual o túmulo que você pretende visitar, assim, que você ainda não foi e que você quer muito ainda? Que eu ainda não fui. Tem alguns que você quer muito, você cobiça muito ir? Tem um monte de vontade, tem um monte de... Eu preciso viajar muito mais, eu nem sei aonde, assim, tem tanto lugar que eu ainda quero ir, eu quero conhecer um pouco mais de processos no Oriente, eu tenho vontade de ir aqui no Brasil, eu tenho vontade de ir no Padre Cícero, que ainda não fui, tenho vontade de ir. Você foi no Padre Pio? Padre Pio não. Não? Tem vontade também? Também tenho vontade. Legal. Padre Pio tem muita coisa interessante pra falar. Você já tá cansado de ouvir as histórias dele, né? Os milagres. O Daniel ama o Padre Pio. Dois assuntos que o Dani tem. Ele fala que tem hiperfoco. O Padre Pio e o Carlo Acutis. Carlo Acutis, os dois. Ele sempre fala. Porque o Padre Pio, ele acabou sendo um santo... Acabou, depois de ser canonizado, virou santo de devoção do casal Warren, né? Isso. Então, inclusive o corpinho dele tá lá, bonitinho, que não sei o quê. Mais ou menos. Mas tá mais ou menos, entendeu, gente? Ele tá lá, cabelo tá branco. incorrupto. Ele tá até que conservado legalzinho, né? Porque ele e o Carlo Acutis também é máscara de silicone, né? Tá a estrutura do corpo, mas eles estão preservados. Tem uma parte preservada. Você pegar a mão dele é cadavélica, parece uma múmia, né? Sim, eu vi. E eu acho que é na Itália que tem um do dedo de um dos apóstolos, São Tomé. Eu vi o Dani falando sobre isso. Doideira, gente. É como você disse, pra identificar que aquele cara foi santo mesmo, tem que ter uma história por trás. O dedo dele, um processo, o dedo do cara lá, quem vai conferir que aquilo dali é a madeira de Jesus que tava ali, né, o espinho, a coroa de espinho, o dedo. Interessante. O Rodrigo Alvarez, ele conta muito disso, né, mesmo da ideia, assim, porque quem se converteu primeiro não foi o Constantino, foi a mãe dele, né. Foi a mãe dele? Eu achava que foi ele. Santa Lúcia, eu acho. Santa Helena, agora eu não lembro. Enfim. Não é a minha especialidade santos católicos, né? Eu sou mais milagreiro e entendo mais do que santo católico. Mais milagreiro. A gente falou sobre o Chiquinho? Não. Vamos já aproveitar esse gancho do Chiquinho. Chiquinho, o capeta da borda da mata. Pra mim é a melhor... O capeta, vamos embarcar capeta agora, galera. A melhor história pra mim de exorcismo é a do Chiquinho. Certo. Chiquinho, em 1953, um cara entrou na sacristia da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, que é uma cidade linda, e pediu ajuda ao padre.
Naquela época o padre Sintra ainda era padre, ele virou monsenhor. Sim. E ele foi na fazenda do cara, deu uma bênção e melhorou as coisas, porque tinha escalado, ele falou, né? Primeiro os animais estavam irrequietos, depois eles ouviram barulho junto com os animais, começaram a ver vulto, até que virou um capeta mesmo lá com os bichos. E aí melhorou por um tempo, mas a filha do cara, numa ocasião, dentro do quarto, foi surpreendida quando a porta abriu, entrou o próprio diabo e falou: "Oi, tudo bem? Eu sou o Chiquinho, vim te levar." Vambora. E aí ela começou a gritar, ficou nervosa, tentou sair do quarto, saiu correndo do quarto, que a loucura, foram atrás de novo do Padre Sintra, e o Padre Sintra fez umas diligências, pediu para um outro padre mais experiente, um frei chamado Frei Belchior, fazer uma avaliação do caso. Ele mesmo foi até Pouso Alegre pedir autorização, depois do frei ter falado que era caso de exorcismo, né, de uma desinfecção demoníaca. Ele foi pedir autorização, porque não pode fazer isso, por simplesmente, né? O ritual romano de exorcismo, você precisa ter autorização do Vaticano. E aí ele pediu, o cara autorizou, e eles foram lá, dia 23 de abril de 1953, entram lá na fazenda, começa os processos, Chiquinho aparece, uma brigaiada danada, e ele fala pro Chiquinho o seguinte: "Você é bom mesmo, bravo? Então beija aqui o meu crucifixo." E o Chiquinho falou: "Daí." Beijou, no que ele beijou, torrou a boca do Chiquinho. Nossa. E aí ele deu um grito, até ele demorou para se recuperar. A hora que ele se recuperou, ele falou: "Tá bom, vou embora, mas Sintra, quando você morrer, eu volto." E aí é isso que a gente imagina que tenha acontecido, porque doideira, essa cara. história foi revelada ao público em 1999. Em 2003, o Monsenhor Sintra morreu. Faleceu. E aí a galera fala que o Chiquinho tá de volta. Tá de volta, ele Aparecendo, voltou. tá lá. Ele incorporou em formato de capeta, de demônio, né? De Lúcifer, sei lá o que ele incorporou ali. E deu o recado pra ele. Assim que você vier, assim que você for pro além, eu vou vir aqui pra te pegar, hein? Eu volto. Foi isso aí. Teve algum túmulo assim que você foi e que mais te impressionou assim? Existe algum túmulo que você visitou aqui no Brasil, voltando pro Brasil? Ah, tem alguns que são impressionantes. Pode ser milagreiro também, muitos sem são ser se você já falou. Acho que o da Felisbina Miller na quarta parada é muito impressionante, porque ele acabou virando uma pirâmide de ex-votos, assim, muito bonito. A lápide virou uma pirâmide? De ex-votos, de placa de agradecimento. Que legal. Ah, mas você pega aqui também, o Matarazzo, no cemitério da família Consolação. Matarazzo. O cemitério da Consolação é impressionante. É imenso, bonito. Tem muito túmulo bonito, na Sabe verdade. de que eu lembrei? Eu lembrei do Martinelli. Ele foi enterrado aonde, ele? O Giuseppe Martinelli? Tenho a menor ideia. Eu sempre me perguntei isso. Eu fui no prédio dele, eu falei... Tá. Eu preciso procurar, boa pergunta. Não sei onde ele Eu quero saber aonde que esse cara morreu. Você sabe que o Martinelli foi um milionário. Um grande arquiteto, eu sei. Arquiteto, primeira real de São Paulo, né? Isso, virou um bordel, virou... Ixi, virou tudo. Eu já fui lá 2 vezes. Hoje o Martinelli, ele virou uma balada lá em cima. Você ficou sabendo? Fiquei. Tá bem popular. E o Martinelli dizem que as pessoas que entram lá sentem um calafrio, voz, que não sei o que lá. E eu fiquei me perguntando. Tem uma fantasma famosa lá, a Rosa. A Rosa? Quem é ela? Eu não vi. A Rosa ela foi morta no finalzinho dos anos 60. Certo. Era uma menina que ninguém sabe porque era uma menor de idade, que entrou com um cara mais velho, e depois viram ela sendo jogada do segundo andar. E acharam um sapato dela no 17º, era tudo que sabia da Rosa. E o pessoal fala que ela, uma fantasma com a descrição dela aparece a partir do 17º, vai até o 25º. Meu Deus do céu. Que a balada fica na mansão, né? Fica. Ele construiu aquela mansão pra uma das esposas dele, não foi? Ou foi a esposa dele? Ele construiu a mansão meio que pra provar que o prédio não ia cair, né? Ele falou: vou morar aqui e pode rolar quadrado que aqui não vai acontecer nada. O Martinelli já foi casa bomba, né? Já rolou coisas ilícitas lá dentro, já foi um prédio de prostituição. De tráfico, tudo. De tudo, já teve até gente... Muito assassinato. Nossa, muito demais. Ali já foi uma loucura.
E ele queria, só que ele não terminou o arranha-céu dele, né? O prédio lá, ele morreu, já foi pobre, já foi rico. Não, ele terminou. O que ele fez foi, depois ele gastou tanto dinheiro que ele teve que vender para a Itália. Isso Ele mesmo. vendeu para o governo italiano, e aí o que aconteceu? Quando o Brasil entrou em guerra contra a Itália, o Brasil, o país, desapropriou todos os bens dos 3 países do eixo, Alemanha, Certo. Itália e Japão. Exato. Então o governo brasileiro se apropriou do Martinelli, e aí o que aconteceu? Acabou não cuidando e ele acabou indo para indigência. Aí teve Sim. vários assassinatos midiáticos lá. Nossa. O primeiro foi o Davidson, que foi o menino que foi fazer uma entrega no Martinelli. Foi violentado, degolaram ele, jogaram ele no poço. Esse foi o primeiro ainda nos anos 40. Depois teve outro muito conhecido, que era uma jogadora inveterada que estava provavelmente devendo dinheiro, e aí jogaram lá de cima e falaram que ela tinha se suicidado. E Tá da doido. Rosa, são os 3, mas muito. Quando começaram a limpar os poços do Martinelli, Que isso. começaram tinha 7 andares quase de lixo, e começaram a arrancar, tinha tudo, tinha de criança até clínica Ossada de aborto, cadavérica. ossada, moto, Que moto? tudo, tinha veículo, tinha tudo lá. E encontra até um planeta ali dentro, gente. É. Cacete, cara, que isso, que doideira. Eu acho que o Martinelli já foi limpado por inteiro. Será que debaixo do Martinelli não existe alguma coisa? Será? Porque quando não tem, porque quando foi feito a desapropriação, a segunda desapropriação dele nos anos 70 pelo Setúbal, tudo foi limpo. Sim. Então não tem assim. O que você tem ali é o Vale do Anhangabaú, né? Que tem uma atmosfera fantasmagórica e tal. Cara, que loucura. O Martinelli, quando eu entrei nele, eu não senti nada, mas o pessoal que tava no elevador, a estrutura aqui, falou: vocês estão sentindo alguma coisa? Aí a menina: eu tô sentindo um calafrio aqui. Eu falei: gente, para com isso, né? O cara já foi embora. Martinelli, O cara já. o Martinelli, o elevador do Martinelli tem umas histórias de assombração. Falam que ele é pantográfico, né? Você entra, pra ele subir, você tem que entrar, fechar e chamar por dentro. Então não adianta você chamar, você tem que... Exato. E aí o que acontece é que falam que numa ocasião lá, todos começaram a funcionar sozinhos, sem ninguém, numa dessas madrugadas. Aí eu acho que já é a vertente pro Sete Além, hein? Eu já acho que é uma vertente pra ir pra Pode lá. ser que a galera tava no Sete Além dando um rolê. Entendeu? Doideira. Eu também ouvi você falar em alguns lugares na internet e tudo mais sobre a fábrica de zumbis. É alguma coisa assim, não é? Elas existem, não existe, é um mito, é uma lenda. Não, verdade. Na verdade, não é assim, eu falei brincando que era uma fábrica de zumbi, porque o que acontece é que no Haiti existem alguns feiticeiros voodoos que fazem uma fórmula com veneno de baiacu e algumas ervas que, se você fura a pessoa, ela entra em catalepsia e há um prejuízo tão grande neurológico que quando ela volta meio goiaba. Então, o que eles faziam? Por exemplo, encomendo o Rafa. O cara vai lá, te envenena, você morre, parece que você morreu, você fica cataléptico, o cara vai tirar a pressão, um batimento cardíaco a cada 3 minutos, um negócio. Então, é muito difícil você atestar que a pessoa não morreu. E, passado 1-2 dias, o cara vai lá e te desenterra, e você tá vivo, porque você tá cataléptico. Então você desenterra, o cara tá lá com os olhos arregalados, completamente prejudicado por causa desse veneno, que é o veneno que arrebenta a cabeça. E o cara coloca você para trabalhar em campo de cana. Então você fica trabalhando em campo de cana, zumbi, de tempos em tempos ele te envenena de novo, então você entra nesse processo, vai te arrebentando a cabeça, e o cara tem na lavoura um monte de escravo que na verdade são zumbis. Essa é a mística dos zumbis haitianos, que é muito louco, né? Que doideira, velho, que doideira, gente. É muito legal. Não vou pro Haiti. Obrigado. Que doideira. Mas você tem vontade de ir até o Haiti pra ver isso de perto? Eu não sei se eu tenho. Você tem vontade? Deve ser esquisito. Vai que ele vira um zumbi, tá ligado? Ele nunca mais volta, o Thiagão. Cadê o Thiagão? Virou um zumbi. Tá lá. Pelo magrinho. Tá lá tirando cana. Cortando cana. Doideira, cara. Quando eu vi isso, eu falei, gente,
é um mito? É uma lenda? Será que é real? Aí eu falei, não, eu vou perguntar isso pra ele lá na hora, vamos tirar essa conclusão lá na hora. Não, é verdade, tem mesmo. Tem Doideira. esses, Onde você viu tem essa um história? programa. Esse é uma esse história. fato? Essa é uma descrição antiga já, né? Certo. Isso não é de agora, assim. Isso Sim. acontece há muito tempo. Mas eu lembro que eu assisti isso, assim, agora há pouco tempo, que foi muito legal e depois me deu vontade de saber mais. Sim. Em um desses programas da Discovery, que aí a história era de um senhor que adorava sushi de baiacu. E é tão difícil você tirar, porque você tem que tirar a glândula do veneno antes dele soltar o veneno no corpo. É bem difícil, tem que ter Porque uma é quase que uma. É por isso que serve o veneno, para ele se proteger de. Claro. Então o cara abre e tira. E ele tentou fazer em casa. Ele tentou fazer, pescou o baiacu, tentou tirar a glândula do veneno, não conseguiu comer o sushi e quase morreu. E aí a galera descobriu que ele ficou cataléptico por causa disso. E aí estavam falando, a aplicação desse veneno do baiacu é parecido tem duas propriedades lá que fazem com que você fique, primeiro, cataléptico, então você fica quase morrendo, e depois, mas antes disso, ela tem um efeito anestésico, quase igual ao curare, que na verdade não é anestésico. Você fica paralisado e vendo as coisas acontecendo, então é muito louco. Assim. Você tem essa complexão do que tá acontecendo ao seu redor, mas você tá lá, paralisando o sono. Goiabão, é igual isso. Goiabão, paralisando o sono. Que doideira, loucura. Essa questão de zumbi é um fato muito interessante, porque muita gente não sabe dessa história, não sabia que isso existiu. O zumbi não é como a gente conhece, mas que essa técnica que você consegue transformar a pessoa em zumbi. O lance legal de zumbi, que também pra galera agora que tá, minha filha adora o The Last of Us, amo. É que existe um fungo que deixa bicho zumbi. Exato. Formiga, alguns insetos. Que ela é um fungo que controla o bichinho, animal, né? O bichinho. Ele se instala no cérebro e começa... o cara começa a virar um shiitake do inferno. Já imaginou se essa merda desse vírus evoluir e vem pro humano? Deus me livre. Já imaginou? Deus me livre. Tá louco. Gente, eu gosto de shiitake, pô. Não pode comer shiitake. Eu nunca comi, é bom. Porra, tem gosto do quê? Sei lá, de shiitake. É que eu não sei o que é shiitake, mas tipo... Shiitake é aquele bagulho que você come comida japonesa que vem um negocinho. Eu sou meio cabreiro com comida japonesa. Você não gosta de comida japonesa? Não gosto, cara. Por quê? Você já viu os vermes de salmão? Já. Você já viu aquilo? Já teve uma história da minha família que aconteceu que foi loucura. Aconteceu isso? Aham. A pessoa, eu acho que foi uma prima minha de muitos anos atrás, que ela gostava de comida japonesa, que não sei o que lá. Minha avó me contando isso. Aí ela começou a ter uns negócios assim no corpo meio estranho, foi pro hospital, foi ver, era isso daí no corpo dela. Um vermão gigante, é uma solitária de salmão. Ela sai, eu só não me recordo por onde que essa bicha sai. Tem uma dica. Tem Tem uma dica, eu acho. Tem que sair pra algum lugar. Ou é pela boca. Pela boca? Doido? A depender da infestação de verme, o cara vomita, lombriga. A depender da infestação. Já viu aqueles vídeos que a pessoa tira aqui, o médico tira e vai só jogando pra fora os vermes ali? Você tá louco. Gente, Você é bom, vocês moram na capital, vocês não sabem. Eu já peguei lombriga. Você já pegou? Porra. Queremos saber por onde saiu. Por lá mesmo, por onde vocês estão imaginando. Saiu pelo Malaquias, né? Você tá doido. Você tirou ele? Desculpa a pergunta. Até que eu tirei, ele levei um puta susto, né? Quando eu fazia boxe num lugar em Campinas, que a água não era exatamente tratada. A água. E aí eu bebi, eu acho que foi lá. E aí, é muito tempo atrás. Hoje tá super organizado. Só fala um pouquinho mais perto. Desculpa. Perdão. Antes agora tá super bem tratado. Mas eu bebi lá alguma água, enfim, comi em algum lugar. Desconfio que foi nesse lugar, porque a gente bebia água de qualquer jeito. E aí, porra... E aí o que aconteceu é que você leva descobriu que você vai cagar e sai minhoca. Puta que... Aí tem que tomar o vermífugo e aí elas saem todas. Sua mãe saiu correndo com você também pra ir pro hospital? Nada, eu nem lembro o que aconteceu, cara. Foi um susto, porque elas saem vivas, não é que elas saem mortas. Não, sai lá nadando na água. Sai nadando, parece que você, tá fazendo um espaguete Entendeu? A bolonhesa de merda, é horrível, é horroroso. Cara, eu não me imagino passando por isso, uma minhoca saindo do Malaquias aqui. Por isso que é importante saneamento básico. Exato, exatamente. Isso que é muito Galera, importante. Lave os alimentos, olha a água. Lave bem as verduras, lava as mãos,
Muito importante. Tá louco, tá louco. É isso aí. Thiago, Cuidado com o beijo grego. Vocês estão vendo, né? Eu não tô falando nada, ele tá Tá se aqui, entregando tá- aqui. eu Cuidado, não, hein, tem que tomar cuidado aí, cuidado. pô. Fica botando a boca em qualquer lugar, Doideira. vai ver só. Vai pegar Fala- uma lombriga. Falando nesse caso de lombriga, de vírus e de doença, você já viu alguém que pegou alguma coisa em cemitério? Nunca vi. Você nunca viu ninguém que pegou isso? Nunca vi. Mas tá ligado que tem gente que faz isso, né? O quê? Vai, principalmente interior. Que o povo vai lá limpar túmulo, limpar terra, limpar não sei o que lá, tá com alguma coisa no pé, pum, pega alguma coisa. Isso aí é a maior fanfic do universo. É fanfic isso daí? Eu acho que é. Será? Não duvido. Não, E- ó, Eu não duvido e não me coloco em risco. eu acho É, o seguinte. O cemitério, ele é um lugar estigmatizado. exato. Porque a galera quer ficar longe da morte. Como se desse pra evitar. O cemitério é um lugar de interesse sanitário. Óbvio. É um lugar de interesse sanitário. A gente Claro. precisa acompanhar. Eu, por exemplo, todos os cemitérios que eu vou, primeiro, eu sempre olho lacre. Os lacres no chão servem para fazer coleta de solo. Então, todos os A poluição do cemitérios solo, né? sérios, todos os cemitérios sérios, eles fazem isso. Aqui em São Paulo, todos fazem. Todos. Campinas, eu sei Legal. que faz. Todas as cidades que eu vou, eu vejo, eu olho. Tem um Excelente. lacrão amarelo que se Sim. você abrir, se você chegar perto e ler, Ah, tá escrito qual que é a finalidade dele e é sempre sanitária. Então, tem. Eu acho que é muito mais fácil você pegar uma doença na praia do que no cemitério. Então, a gestão da informação é. é a seguinte. Vamos lá. Outro dia eu usei isso, acho que falei isso pra alguém. Acho que até, não sei se foi na Anitta, no Fábio, mas eu falei, vamos lá. Não, essa semana eu fui num outro podcast e falei. Eu chego pra você e falo o seguinte, sabe quantas pessoas morreram de infecção alimentar em 2023 no mundo? No mundo, Sabe quantas? não faço ideia. 600 mil. Você tá Só você brincando. entrar aí e ver, você vai achar 600 mil Não pessoas. duvido, não duvido. Eu só tô dando um dado, eu vou te explicar qual que é a administração da informação. Claro. Você já foi num restaurante e pegou infecção alimentar? Não em restaurante, mas eu já fui em... Já foi em alguma lanchonete? De rua, de rua. centro, Foi- de centro. Aí eu falo assim pra você. Comer um lanche. As lanchonetes de rua são lugares de morte. Ah, é? Não, tô falando. Tô Ah. usando aqui o que eu tô falando. Por que que eu tô falando isso? Porque 600 mil pessoas pegaram, Infecção alimentar. morreram de infecção alimentar, certo? Certo. Você já comeu num Intoxicação. lugar e se intoxicou. Sim. Podia ter Diarreia, morrido. um monte de coisa. Olha, é isso. É realidade o que eu tô falando? Não é realidade. Tem um Certo. monte de carrinho de lanchonete que é bem cuidado, Claro. que as pessoas têm manutenção, compra alimento de boa qualidade, não tem problema. Claro. Claro que pode ter um. Claro, Um claro outro, que pode um ter outro. alguém que pegou uma doença num cemitério. Claro que pode ter. Como que eu vou falar aqui que não pegou? Claro que sim. Agora, achar que essa é a regra é que tá errado. Essa não é a regra. Não em é a casos regra. específicos assim, uma vez ou outra. Exato. E eu tô falando abstratamente, Claro, porque eu não sim, sei. sim. Agora, é muito fácil falar prima, irmã da sobrinha, da minha amiga, da amiga de uma seguidora me falou, aí não dá pra gente falar que todo cemitério é. Sabe por quê? Vou te contar o que acontece na prática. Sim. Tem uma porrada de gente que trabalha o dia inteiro em cemitério. Um monte. Que é super esquecido, que nunca é lembrado em nada. As pessoas não sabem. Salário eu sacri- baixo. Tudo. E aí a gente ainda vai lá e coloca mais essa marca, mais esse signo neles. De que eles são agentes contaminantes. Porque, peraí. Isso reflete neles. Lógico. Sabe uma outra coisa que acontece? Bichinho que circula em cemitério. Gato, por exemplo. A galera mata gato que fica perto do cemitério. Por quê? Por causa dessa ideia. De que o gato tá transmitindo doença pra todo mundo. Que doideira, Então, Thiago. Isso, eu sempre falo. Que O loucura, velho. cemitério pode... Quem sou eu pra falar? Eu não posso falar. Ou então negar que alguém falou, ou alguém pode ter... Cara, não sou idiota. Não trato nada com generalismo. Então, eu sempre tenho cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. Porque administrar mal uma frase... internet, você sabe. Você é um cara que tem uma Exato. porrada de gente que te assiste. Seu vídeo pode circular pra um monte de lugar. Claro. E é óbvio que uma história maldita funciona muito mais do que isso que eu tô falando. Tenho certeza Exato. que isso aqui não vai... Isso aqui vai 3 pessoas... Ah, que saco. O cara vai muito mais na Abrindo a história mente da da pessoa. desgraça do que eu tô falando. Você pode acertar 1 milhão de vezes. Ou errou uma. Não vai. é o que então, vai assim, acertar, o que eles vão então querer. eu nunca vi. É, Pode ter? Pode ter. pode.
É por Pode, isso... sabe uma doença que você pega em cemitério? Câncer de pele, porque o cara fica exposto o dia inteiro no sol. Nossa. Essa é a doença que me preocupa com o sepultador, principalmente com as pessoas que trabalham coveiro, com essa galera que fica o dia inteiro no sol. Imagina. Os lugares que cuidam bem de seus sepultadores deixam à disposição deles protetor solar e repelente. Dengue, pode pegar no cemitério. Como você pode pegar no quintal da sua casa. Porque ela é... Porque você chove, acumula água, pode ter mosquito dengue. Exato. Que Então, doideira. O que a gente está falando, não, e veja, são situações que a gente não está falando do morto Claro. transmite. Sim. Por quê? Existe um controle sanitário sobre esse espaço. Com certeza. O lacre lá Quando eu bonitinho. falo, você imagina, as pessoas que moram perto de cemitério, quero vender minha casa perto de um cemitério. Quem vai não, quem vai... Você entendeu o efeito disso? Prático. Então eu falei aqui do aumento do preconceito com funcionário, porque o cara fica o dia inteiro lá, o cara entra num ônibus, ele vai fazer o quê? Você vai sair de perto? Porque afinal de contas, ele tá transmitindo doença contagiosa, você vai ficar perto do cara? Você entendeu? Você entendeu por que tem que tomar cuidado com isso? E é perigoso até das pessoas quererem, né? Com ele. Né? Ah, vou ficar perto desse cara lá, o quê? não Esse tô cara tá nem contaminado, pensando. que não sei o quê. Você entendeu? As Então, pessoas hoje são doidas. eu acho Algumas, o seguinte, eu acho que precisa cuidar do lugar. Essa é uma preocupação, a gente tem que cobrar mesmo. Quando vê uma coisa errada, tem que fazer, mas achar que uma ocorrência, outra pergunta que é, puta, clichê, todo mundo faz. Oh, mas você já viu alguém transando no cemitério? Nunca vi. Pelo amor de Deus, Nunca cara. vi. Hoje, Agora, pode acontecer? Talvez. Talvez. Quem sou eu pra falar que não? Agora, fetiche? eu vou à noite, levo um monte de gente e nunca vi, cara. Não vi. Pode ter, claro que pode ter. Claro, tem gente doida pra tudo. Pra tudo. Se você entrar hoje no TikTok, em alguns portais de notícias, você vai ver que tem gente dançando em cima do túmulo lá, brincando. Ah, pelo amor de Deus, Thiago, por favor. Isso aí é muito mais perigoso. Isso que você tá falando é muito Escorregar, mais... bater a cabeça ali já era. Cai numa tampa. O que é um perigo em cemitério? Pisar em cima da tampa. Por quê? Porque a gente não sabe o grau de resistência daquilo. Jazigos são Nossa, é profundos. verdade. O cara pode pisar e ceder. E o cara 7 cai metros, 7 metros, palmos. machuca. Não, muito... Estoura caixão, vai, come se machuca, cadáver. se machuca. Tem Que gente isso? que arrebenta, viola túmulo pra fazer gracinha, pra roubar. Então tem um monte de coisas que são piores. A gente tá falando disso, a gente tá falando da proteção sanitária. O cara que arrebenta porque o túmulo, o que acontece hoje? É muito difícil, ainda tem alguns, eu sei. Muito difícil que você tenha túmulo imediatamente na terra. Hoje as gavetas, elas são gavetas de concreto. Certo. E existem outros tipos de barreiras sanitárias para não deixar o necrochorume vazar e perfurar a terra. Então você usa, por exemplo, invólucro, é um tipo de absorvente que o cara põe no caixão. A gente não produz para sempre necrochorume, são 3 anos, no máximo. Aí depois para. Passou. E outra coisa, o necrochorume ele é biodegradável. Sim. Então não é que ele fica 70 anos, igual não é algum produto químico que você põe lá e fica fudendo o chão. Nada. Depois melhora. Depois para. Então, tem essa preocupação. Por exemplo, vamos lá, um exemplo super legal disso. Em Monte Alegre do Sul, tem um rio que passa pertinho do cemitério. Sim. Desde 2017, é obrigatório todo sepultamento ser feito com invólucro nos caixões. Todos. Para que não caia no rio. Lógico. Porque se cair no rio... Santos, o solo é mais poroso. Certo. O solo é arenoso. Poroso que você fala? Tem uma capacidade de acabar absorvendo mais esse material. Todo sepultamento em Santos é obrigatório o uso de invólucro. Legal. Nossa, que top. Eu não sabia dessa informação. Pois tem que saber, a gente tem que saber. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Aí cria sabe. essas hipocrisias aí na internet. Ah, eu vou matar animal, que não sei o quê. Eu não vou beber essa água, eu não vou morar perto desse... E é muito louco, né? A gente sabe, o papo da galera que gosta de fazer vídeo em cemitério fica provocando essas coisas, né? Então o cara vai lá, não sei se bebe ou se não bebe, finge que tá bebendo água. E aí porque gera um comentário. Ninguém toma água na bebedouro de cemitério, cara. Não, mas mais do que isso. O cara vai lá e sabe que gera um comentário. Se eu finjo que eu tô bebendo água, pô, não bebe essa água, que essa água não sei o quê. Aí vai lá, eu vou limpar o túmulo, aí eu limpo sem luva, porque aí todo mundo vai falar, pô, mas você não vai usar EPI. Gera comentário. Claro, você sabe o quanto isso é importante. Você é expert. Claro. Pra que serve comentário? O comentário? Não ripa seu... Vai... Ele eleva. Ele eleva quanto mais pessoas comentam, mais elas estão interessadas em saber daquilo dali. Exato.
Eu acho que a gente ainda vai ter que passar por um freio de acomodação. Eu tomo muito cuidado com os vídeos que eu faço. Eles estão sempre conectados com o meu interesse imediato nas biografias e nos processos que são pouco estudados. Como que é o nome do seu livro, perdão? Eu tô indo pro terceiro livro. O primeiro é de Assombração, que é Assombrações de Legal. Campinas. O segundo é Milagreiros de Cemitério, Cidade de São Paulo, que todos são séries. Top. E agora que eu vou lançar, agora em agosto, o Conheço o Lobisomem do Seu Bairro. E onde que o pessoal encontra pra comprar esse livro na internet? Tem, Em que lugar? tem nos grandes sites de venda, mas tem na Pontes Editores, que é a minha Tem nas editora. lojas também? Tem, todas. Legal, Tem, legal. Tem todas Nossa, as interessante. Amazon, não sei o que, tá tudo vendendo. Tá aí. até na Amazon. Tá. Tá fraco Tô não. bem avaliado lá. Tá fraco Tá não, tá, gente. E antes da gente encerrar o nosso podcast, do nosso episódio de hoje, galera, que foi incrível, foi sensacional, eu tenho uma pergunta polêmica pra você que eu Vamos lá. preparei. Que medo, vamos lá. Quando você morrer, você gostaria de... Como que você gostaria de ser enterrado? Vamos supor, exumado, como que fala? Não, exumado depois. Desculpa, perdão, cremado, Não, vou ser enterrado lá no cemitério da Enterrado. cidade de Campinas. Conheço todo mundo. Meus certo? amigos estão lá. Por que não Conheço a rapaziada. cremado? Ah, não, eu quero que a galera vá me visitar lá. Ninguém quer o pozinho dele. Não. Tem muita gente que é cremada e é sepultado depois. O pó é sepultado num lugar. Certo. Ah, é Eu- colocado no lugar do Pó- pozinho? Tem gente que sim. Tem Que gente legal. Que sim. Tem um cemitério Eu não sei. no Rio, mas tem aqui em São Paulo também. Mas no Rio eu fui visitar o cemitério da Penitência, que é no Complexo do Caju, e lá tem Legal. um columbário que é super, assim, uma sala super confortável. Claro, custa um bom dinheiro pra você deixar lá. Mas Pô. é colocado uma urna, a urna com as cinzas da pessoa, Sim. uma foto muito bonita normalmente, é o Bibi grandes artistas, atores, atrizes, personalidades estão lá. Então, assim, Milton Gonçalves está lá com uma foto bonita, um objeto que a pessoa gostava, afetivo da pessoa. É colocado tudo ali do lado Isso, mesmo. então, por exemplo, Que Bibi interessante. Ferreira tem um óculos dela escuro, com um lenço, uma foto bonita e de um columbário, assim. Então, mas eu quero ser enterrado, quero ficar lá, quero que minha carne apodreça, as baratas comam ela. E a roupa que Hã? você gostaria? A Uma roupa? roupa que você gostaria. Pô, Já não pensou sei. nisso? Não, nunca pensei. De boné ou sem É. boné? Depende de como eu tiver careca na época. A Pode gente ser. faz um implante capilar Hoje, antes. se eu morresse hoje, eu ia com o meu bonezinho do que te assombra. Mas Yeah. vamos ver até lá, vamos ver. Yeah. Espero que demore, né? Aí no caixão dele ia estar o símbolo do... A caveirinha. A caveirinha. Chama Janaína, minha caveira. Janaína, você apelidou ela? É o nome dela, batizada. Gente, olha, que doideira, gente. Como que eu gostaria de ser na hora que eu sepultado? Cara, eu acho que eu queria ser cremado e as minhas cinzas jogadas no mar. É muita pela gente que é eternidade. isso. Eu gostaria disso, acho que seria legal. Ou eu queria que minhas cinzas fossem enterradas no alto de uma montanha, por exemplo, o Pico do Olho d'Água. Você imagina o trabalho que você ia dar pra quem ia ter que levar lá? Foda-se, caguei. Ema, cada um com seus problemas. Caguei. Se falar muito, Thiagão, você que vai Eu levar não, essa não me- porra. O meu pai, ele é queimado, né? Ele sofreu um acidente quando era criança. Ah, é? Meu pai é queimado. Eita. E tô contando isso porque a avó dele, quando ele se queimou, quase morreu, ficou em coma, muito tempo, foi gravíssimo. Nossa. E a avó dele fez uma promessa pra Nossa Senhora do Monte Serra, lá em Santos, né? Promessa. Ela falou que se ele ficasse bom, ele, quando melhorasse, subiria de joelho até a igreja. Meu pai falou, porra, Uma vó. promessa. A promessa é pra ele cumprir. Você tava, eu quero É? que me joguem lá no Monte Everest. Quero ver quem vai subir lá. Eu quero ver quem vai subir, chegar lá Não no... bem que tá rolando TikTok, dá pra você contratar já isso. Tá rolando TikTok, tá rolando as outras redes sociais, tá ficando milionário, aí já contrata alguém antes. Será, gente? Será? Já deixa contratado. Será? Tem um amigo meu que ele trabalha como agente funerário. Todo dia eu entro no WhatsApp e ele tá lá. Não espere a morte chegar pra contratar um agente funerário aqui. Você vai Aí, ó. pagar isso agora, Aí. mas se você contratar a gente, você vai pagar isso daqui. Ou seja, ele tá antecipando a morte da Mas não dá pessoa. trabalho Ele pra tá caçando ninguém, morte. pô, mas não dá trabalho pra ninguém. Pois é. Não tá antecipando isso aí. Eu acho uma coisa O quê? legal. A gente anda Não, é tão importante, distante. eu só tô Porra, brincando vou falar mesmo. pra você. É muito Eu vou importante, falar pra você, claro. Eu não vou falar marca porque eu não recebo pra isso. Certo. Mas minha mãe, ela tem um plano funerário que ela pagava assim, sei lá, 70 conto por mês. Legal. Muito tempo. A gente acabou usando o plano funerário dela para os 3 avós. Eita. Ela fez um plano funerário quando meu avô morreu. E ela não tinha, fez.
E aí ela fez um plano funerário. Minha avó morreu faz uns 2 anos, acho. 2000, vai fazer 2 anos. Nossa, viu bastante. Quando minha avó morreu, minha avó é de São Paulo, minha família tem um jazigo em Campinas. Legal. Minha avó queria ser cremada. Que Minha legal. mãe falou, tá bom, vamos ver. E foi ver, e custava, era caro, né? Aí ela falou, deixa eu ver, eu acho que sua avó era beneficiária minha no meu plano. Ela não gastou nem um centavo para fazer o Ufa. velório e a cremação. Porque, Tiagão, é muito caro. É caro, não é barato. O caixão mais simples aí, R$1.000. É isso aí. Não é barato. Então, plano funerário não é um absurdo. Plano funerário não é absurdo, cara. É importante. Muito. Eu acho que é planejar isso. Depende do trabalho que você vai dar pros outros, né? Que daí você que quer jogar a sua cinza lá no Everest. Não, no Everest não. Em algum pico. Pico em algum do Jaraguá, que é mais perto o aqui. Pico do Jaraguá aqui, entendeu? Mas se isso não for possível, eu gostaria que minhas cinzas fossem enterradas, o meu corpo, sei lá, do lado da minha avó, no cemitério do Parque do Carmo 2. Legal. Zona Leste. Legal. Minha avó morreu em 2015, já fazem mais de 10 anos. 10 anos. Isso aí. 10 anos. Ficar perto de quem a gente gosta. Vou te contar um segredo. Manda. Ela foi a primeira pessoa e a última pessoa que eu fui em um velório na minha vida para nunca mais. Pessoas muito próximas minhas faleceram e eu não tenho mais coragem de entrar nesse cemitério. Posso falar uma Foi parada? traumatizante. Posso falar uma parada? Minha esposa, Uhum. pelo amor de Deus, cada um tem uma experiência com isso. Não, mas fique a em minha paz, fique em esposa, paz. quando a mãe dela morreu, Uhum. minha esposa também não ia. E aí eu sempre fui, não porque eu acho que a gente não vai por quem morre, a gente vai por quem fica, Exato. né? Então a gente não vai por quem morreu. Então, e quando minha esposa, quando a minha sogra faleceu, minha esposa recebeu muitos abraços, muito cumprimento, tinha morrido a mãe. E ela falou depois disso, ela falou, poxa, eu não imaginava o quanto isso faz a nossa despedida ficar mais Pacta, né? tranquila. Então eu não vou também, ninguém gosta de ir em velório. Todo mundo odeia ir em velório. Não acredito que alguém goste de ir em velório. Mas a gente vai, mas eu não vou, tomara que ninguém na sua família morra mais. Mas Não, se um dia chega. for, e você fala, poxa, será que eu vou, se eu não vou? E acredita, você vai por quem ficou, por quem tá sofrendo. E a galera, isso muda um jeito de você ver. Vira um tipo de Acolher. sacrifício seu, mas que vale muito a pena. E a gente faz isso por nós, a gente não faz pelos outros. Exato. A gente faz isso pela gente. Falando isso, eu acho que você abriu uma nova chave na minha cabeça, porque eu nunca parei pra pensar dessa maneira. Eu nunca... A gente vai pra ajudar os outros. Exato. E no final é por você, viu? Porque É. depois você fala, porra, eu lembro até hoje, pô, Rafa foi no velório da minha avó, foi lá me dar um abraço. Todo mundo lembra de quem foi no velório do outro. Pode ver. Exato. Todo mundo É aquela famosa história, né? Na hora da festa, de mais coisas fácil. boas, todo mundo tá ali. Faleceu. Boca livre vai todo mundo. Você vai assim, ó. Você conta nos dedos. Quem vai no seu enterro? É isso aí. Isso aí é uma frase que as nossas mães falam pra gente, isso aí. entendeu? Vós, mães, isso aí. pais, tios, enfim. Que loucura. Mas enfim, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi incrível. Eu queria falar sobre muitas coisas com o Thiagão aqui. Ixi, gente. Marca outro, A pô. gente vai falar de cemitério, a gente vai lá na China, volta pra Europa, vem pro Brasil, faz um bate-volta ali em Londres. Vai até e o assim Pico do vai. Jaraguá. Entendeu? Ó, você tá vendo? Ele tá querendo que eu vá pro Pico de Jaraguá de alguma maneira, Não, né? vai Já fui demorar, lá umas vai 2 demorar vezes. muito. Doideira. Mas, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora conosco, entendeu? Muito obrigado por tudo, foi incrível. O Thiagão tá de parabéns, Imagina, tá pô, aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E ele vai voltar, viu, gente? Vai voltar pra perturbar Voltarei. vocês, vai trazer os encostos A dele. praga do dia. Minha boca tá seca que o ar que tá no último. Tá bom, Entendeu? Mas tá bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que ficou. Gostaria de reforçar pra vocês também o Marcos da Assessoria. Muito obrigado, Marcos, pela participação aqui no podcast, por todo esse apoio que você tá me dando. Para mais informações, galera, é só entrar aqui na descrição. Vai ter o WhatsApp, e-mail, número fixo dele. Tudo certinho pra vocês contratarem o escritório de contabilidade dele, ok? Galera, até uma próxima. Não durmam com os pés pra fora do edredom. Tá? Só vou dizer isso pra vocês, porque a gente já deixou aqui o aviso de O tanto Rogério tubo. do Sem Tempo conta uma história que o lobisomem lambeu o dedo do pé do vizinho dele. Você tá louco. Ó, gente, ó, Thiagão, Mas melhor pode não dormir parar, com o pode pé parar, pode parar, Thiagão. fora do Chega. edredom. Meu Deus do céu, vocês estão vendo, né? É Pico de Jaraguá, é pé fora do edredom. Não façam nada disso, entendeu? E se for ser enterrado, vai ser enterrado bonitinho. Não seja louco igual eu, que quer ir pras alturas, não, entendeu? Mas é isso, meus queridos e lindas. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Falou!